Nessa versão amplificada diz assim: portanto, se alguma pessoa está enxertada em Cristo Messias, ela é uma nova criação, uma criatura completamente nova. O velho, a condição moral e espiritual anterior, morreu. Eis que o recente e o novo chegaram. Aleluia. Glória a Jesus. Vamos orar, queridos. Pai, estamos diante da Tua palavra nessa noite. Contamos com o poder do Teu Espírito e a revelação do Teu Espírito para falar aos nossos corações. Que essas verdades venham se estabelecer no nosso espírito, para que nós possamos andar, Senhor, na posição que o Senhor nos colocou. Senhor, em nome de Cristo Jesus, repreende toda voz contrária, todo espírito de incredulidade e todo ladrão da boa semente. Nós declaramos este lugar completamente livre para a manifestação da Tua presença, da Tua glória, da Tua unção, sem a qual, Senhor, nós não podemos fazer absolutamente nada. No poderoso nome de Jesus é que nós oramos. Amém e graças a Deus. Aleluia. Podemos sentar, irmãos? Em Jeremias 23, 29, o profeta diz: não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a pedra? Então, queridos, até aquele coração de pedra, ele pode ser esmiuçado pelo poder da palavra de Deus, amém? E por que é importante nós entendermos as realidades da nova criação, da nova criatura em nossas vidas? Irmãos, isso é fundamental, a fim de que nós possamos andar em fé, a fim de que nós possamos declarar aquilo que nós cremos, porque se não tivermos o entendimento daquilo que Deus realizou em nossas vidas através de Cristo Jesus e a posição que Ele nos colocou, muitas vezes nós andamos em derrota, muitas vezes nós andamos em murmuração, e muitas vezes nós deixamos de conquistar. E Deus nos fez pessoas para conquistarmos. Amém? Para conquistarmos. Em todas as áreas das nossas vidas nós podemos ser mais do que vencedores. E somos mais do que vencedores. Porque Deus nos fez em Cristo Jesus mais do que vencedores. Então, pode estar uma igreja, ou melhor dizendo, podem pessoas estar dentro de uma igreja e não estarem em Cristo Jesus. A posição de estar em Cristo Jesus foi definida aqui pelo apóstolo Paulo, quando ele disse que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Uma nova criatura não é ninguém que é melhorado, que é reformado, que é modificado, mas é alguém que foi refeito pelo poder do Espírito Santo no seu espírito. Amém? E muitas vezes, amados, nós questionamos essa condição em nossas vidas e na vida de outras pessoas, porque não entendemos que essa nova criatura, ela é operada em primeiro lugar no espírito do homem. Amém? Esse novo nascimento, e essa regeneração, ela acontece no espírito do homem. Portanto, nós podemos dizer que essa é uma obra do passado. Como? No dia que eu aceitei Jesus, eu me tornei uma nova criatura. Mas na alma do homem, isso acontece dia após dia, porque o meu espírito, ele nasceu de novo, mas a alma, ela vai aprendendo e ela vai se submetendo ao Espírito à medida em que ela se alimenta da palavra de Deus e ela se fortalece no Espírito. Então, muitas vezes nós nos deparamos em questões de nossas vidas quando dizemos como o apóstolo Paulo disse: olha, o bem que eu queria fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse habita em mim, na alma, porque o Espírito já é do Senhor a partir do momento que a pessoa recebe a Cristo Jesus e tem o perdão dos seus pecados, amém?
Agora, se deu no passado, naquele dia que eu aceitei Jesus, ou pode ser que seja hoje na vida de alguém que está aqui, que vai receber Jesus, ou futuramente, mas naquele dia que você aceitou Jesus, você se tornou uma nova criatura. Na alma, esse processo vai acontecendo dia após dia, como eu acabei de falar. E no corpo, queridos, vai acontecer quando o nosso corpo for transformado. Amém? Então, nova criatura é uma pessoa que foi levada ao conhecimento de Cristo. Não tem como ser uma nova criatura se a pessoa não tem o conhecimento de Cristo Jesus, o Filho de Deus. Amém? Nova criatura é alguém que recebeu essa natureza de Cristo a partir do momento que ela teve o conhecimento e acreditou que era um pecador separado de Deus, como o pastor Edilson confirmou a palavra aqui, lendo o texto de Efésios, e resolve aceitar esta salvação que é gratuita para todos os homens. E então a pessoa começa um processo de renúncia, renunciando a si mesmo, renunciando às obras da carne, renunciando às obras de Satanás e dizendo não para o mundo como um sistema opressor, como um sistema que trabalha contra as coisas de Deus e contra o conhecimento de Deus. Uma nova criatura, nós podemos dizer que é uma pessoa que está centrada em Cristo Jesus. Cristo é o centro da sua vida. Cristo está sempre em primeiro lugar em sua vida. A pessoa pode ter nascido de novo, pode estar numa igreja, mas muitas vezes Cristo ainda não tem o primeiro lugar na sua vida, não tem a primazia. Se ela tem que escolher entre obedecer a um sistema opressor e obedecer a Deus, ela obedece o sistema opressor. Se ela tem que escolher entre obedecer a carne e obedecer o Espírito, ela obedece a carne. Ela abre mão, muitas vezes, das coisas de Deus em favor das suas coisas. Uma pessoa que deixa o Senhor por qualquer coisa. Cristo não é o centro quando eu troco Ele por uma novela, quando eu troco Ele por dinheiro, deixo de obedecer os princípios da sua palavra por conta da avareza, quando eu troco Ele por um futebol. Às vezes eu tenho uma reunião na igreja e eu deixo de estar nessa reunião porque o futebol é mais interessante. Então Cristo não é o centro. Ele nasceu de novo, mas a alma ainda precisa ser trabalhada. E como que isso acontece? À medida que nós nos expomos à palavra de Deus, abrimos nosso coração para isso, reconhecemos que estamos falhando com o Senhor, nos arrependemos e voltamos atrás. Mudamos de caminho, mudamos de direção. Muitas vezes temos o conhecimento dessa verdade, nos tornamos novas criaturas, mas não agimos de acordo com aquilo que nós somos, de acordo com a nossa realidade espiritual. Para falar quem somos em Cristo Jesus, primeiro nós precisamos saber quem nós éramos antes da queda, o que aconteceu conosco depois da queda e o que aconteceu depois que o Senhor nos resgatou, amém? Por isso eu quero ler com você um texto da palavra de Deus e nós vamos ler vários textos, então não feche a sua Bíblia, porque nós vamos passar aqui por vários textos. Gênesis 3, versículo 8, diz assim: E ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim à tardinha, esconderam-se o homem e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Quem era o homem antes da queda? O homem era um ser que tinha plena comunhão com Deus. O homem tinha plena comunhão com Deus. O Senhor passeava no jardim à tarde. Eles ouviam a voz do Senhor.
Então eles tinham comunhão com Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 28. Volte algumas folhinhas. Diz assim: e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Antes da queda, o homem tinha comunhão com Deus, o homem conversava com Deus, o homem ouvia a voz de Deus, ouvia a direção de Deus, tinha visão aberta, e o homem tinha domínio. Antes da queda, o homem tinha tudo isso. O homem tinha alegria, ele era feliz, ele era pleno, ele era puro. Gênesis 2, versículo 8, vamos ver outro benefício que o homem tinha antes da queda. Diz assim: então plantou o Senhor Deus um jardim da banda do Oriente no Éden e pôs ali o homem que tinha formado. Uma das coisas que os pais se preocupam é com a moradia dos filhos. Todo pai pensa nisso. O desejo de um pai é ver o filho crescendo, arrumar um emprego e ter um lugar onde morar. Nós temos esse desejo. Deus, antes da queda, Ele deu para o homem um lugar para ele morar. Ele tinha comunhão com Deus, ele tinha da parte de Deus a autoridade para dominar, e Deus deu um lugar para ele morar. Então a Bíblia diz lá no Salmo 8 que Deus coroou o homem de honra e de glória, e o fez um pouco menor do que Deus. Então, amados, essa era a condição de todo homem antes da queda. E Deus colocou no coração do homem a lei do amor. Amém? Por isso, por essa lei que Deus colocou dentro do coração do homem, é que ele podia escolher entre amar a Deus, servir a Deus ou não. Deus não colocou o homem como um robô, mas Ele implantou essa lei do amor no coração do homem, porque Deus não queria alguém que o amasse sem o entendimento de quem era Deus, e Deus implantou no coração do homem essa lei. Amém? Então agora nós vamos ver em outros versículos aqui da palavra de Deus, depois da queda, o que aconteceu ao homem. Muitos outros benefícios o homem tinha, mas eu estou mencionando aqui os principais. Um lugar maravilhoso para morar, o Éden, que era uma embaixada do céu aqui na terra, onde o homem tinha também a responsabilidade de guardar, de proteger. O homem tinha o poder para dominar e tinha essa comunhão com Deus. Depois da queda, vamos ler Gênesis capítulo 3, versículos 17 a 24. Diz assim: e a Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó, e ao pó retornarás. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser mãe de todos os seres viventes. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão, sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que hoje o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, os lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins do oriente do jardim do Éden, e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida.
essa foi a grande proteção de Deus em tirar o homem do jardim do Éden, a fim de que ele não comesse da árvore da vida. Por quê? Porque ele já tinha perdido a sua condição de dominar, de permanecer em comunhão com o Senhor. Então, nós vemos aqui nesse texto que ele perdeu essa comunhão, ele perdeu essa posição de dominar e tornou-se um escravo. Então, antes da queda, ele dominava. Depois da queda, ele tornou-se um escravo. Mais ainda, Deus disse aqui que o homem era pó, veio uma sentença, e ao pó retornará. Porque quando Deus disse para que ele não comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal, ele disse: se comer, morrerás. Esse morrer, quando nós estudamos essa palavra no grego, significa em morrendo, morrerás. Morrendo na comunhão com Deus, morre também no físico. O homem foi feito não para morrer, não para sofrer, porque Deus é amor. Se Deus é amor, Deus é um Deus bom, um Deus misericordioso e compassivo. Ele não nos criou, queridos, para dor, porque não foi Ele que criou a dor. Ele não nos criou para o mal, Ele não nos criou para o sofrimento. Mas no seu plano maravilhoso, Deus já tinha, como na sua soberania e na sua presciência, Deus já sabia que o homem iria pecar. E por isso ali, quando Ele mata um animal e tira a pele daquele animal e cobre o homem, Ele já aponta para o sacrifício de Cristo Jesus, porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o homem então é coberto. Vem uma cobertura espiritual sobre o homem. Ele está na terra, perdeu a sua condição de comunhão, de intimidade com Deus, perdeu o seu lugar onde Deus tinha dado para morar, perdeu a posição de autoridade para dominar, mas Deus trouxe uma promessa para este homem. Amém? E nós sabemos que essa promessa foi cumprida em Cristo Jesus. Um cordeiro foi entregue pelos nossos pecados. Agora, qual a minha condição de nova criatura? Nós estamos aqui no nosso texto-chave de 2 Coríntios 5,17, que diz que aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então eu entendo quem eu era antes da queda. Entendo o que eu passei a ser depois da queda. E o que eu sou como nova criatura. Então nós vamos ler agora Efésios 2, capítulo 19. Quero que você abra comigo também esses textos. Efésios 2, 19. Que vai nos mostrar quem nós somos em Cristo Jesus. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, sois da família de Deus. Aleluia. Deus tem uma família. Deus se bastava a si mesmo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas Ele quis compartilhar da sua glória com o homem. E resgatou este homem para fazer parte da sua família, da família de Deus. No grego, família de Deus é oikeioi, que significa membros da família por laços de sangue. Então nós somos membros da família de Deus por laços de sangue. Por quê? Porque o sangue de Jesus foi derramado para nos comprar. Amém, queridos? Então, somos a família de Deus. Gálatas 4, versículos 6 e 7, nos mostra também outra condição nossa de nova criatura. Pastora, por que você está mostrando esses textos? Por que você está falando disso? Porque nós vamos participar da ceia. E a ceia é um memorial que não pode ser algo
que nós nos acostumamos, que chegamos a banalizar, não valorizamos. Por isso é que precisamos nos relembrar do que nós somos em Deus e o que o sacrifício de Jesus Cristo fez e operou em nossas vidas. Amém, queridos? Porque nós éramos estranhos a Deus a partir do momento que nós pecamos. E Deus então nos reconciliou através de Cristo Jesus. E é por isso que nós podemos nessa noite celebrar a ceia do Senhor. Amém? Então somos da família de Deus. Gálatas 4, 6 e 7 diz: e porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Portanto, já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus. Aleluia! Aleluia! Então, queridos, além de fazermos parte dessa família, nós não somos escravos. Nós somos herdeiros de Deus. Aleluia! E, queridos, não basta apenas nós sairmos do Egito. Nós saímos da lei. A lei, Moisés fala da lei. E entramos na graça, que é Jesus Cristo. Mas o importante, queridos, é a nossa chegada. Porque muitos começam e param. Muitos começam e param, e desistem, não suportam as pressões, acham o caminho estreito, bem apertado, não conseguem. Então não é importante somente sair da lei e entrar na graça, mas permanecer na graça até o fim, porque a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então a questão não é somente eu estou aqui, glória a Deus, aleluia, mas é a perseverança. E na perseverança, queridos, eu e você, nós somos provados diariamente. Diariamente nós somos provados. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz que nós devemos combater o bom combate da fé. Por quê? Porque estamos num sistema de incredulidade. Pessoas ao nosso redor incrédulas, não acreditam, elas querem ver Deus, elas querem tocar Deus. E muitas vezes é bem mais fácil para as pessoas acreditarem em um cristal, acreditarem em um pedaço de pau, acreditarem em um sal, acreditarem em coisas, filosofias humanas e não acreditam na palavra de Deus. Mas o texto que eu mencionei no início dessa mensagem, que o profeta Jeremias disse, é que a palavra de Deus é um martelo que esmiuça a penha. E quando nós nos aproximamos de Deus em fé, não importa se o nosso coração é duro como uma pedra, como uma rocha, essa palavra tem poder para tocar no nosso coração. E mais ainda, quando nós aceitamos essa palavra, quando nós recebemos o poder de Deus através do seu Filho Jesus Cristo, Ele arranca de nós o coração de pedra e nos dá um coração de carne. Aleluia! Então não somos escravos. O que nós somos em Cristo Jesus, na nova criatura. 1 João, capítulo 5, versículo 4. Diz assim: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Todo que é nascido de Deus vence o mundo. Eu gosto dessa palavra. Todo que é nascido de Deus vence o mundo. Aleluia! Aleluia! Por isso é que eu tenho dito, é vitória, é vitória, é vitória. Todo que é nascido de Deus vence o mundo. Aleluia! Aleluia! E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé em quê, irmãos? A nossa fé é inteligente, é no Filho de Deus. Fé, as pessoas têm fé para qualquer coisa. Sai de casa, tem fé que vai tomar o ônibus e vai chegar lá no seu local de trabalho. Tem fé que vai tomar um remédio e vai ser curado. Agora, a fé inteligente é aquela fé que nos direciona para o Filho de Deus e nos abre os olhos para reconhecermos que Ele é o Senhor da vida e que sem Ele nós não temos condições de ir morar no céu. Aleluia!
Aleluia. Então, todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Então nós somos família de Deus, a nova criatura, não somos escravos e nós somos vencedores. Amém? E essa vitória que é dita aqui por João, queridos, ela tem dois aspectos importantes. É a vitória da igreja, porque Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então é a vitória da igreja como corpo e a vitória individual de cada um de nós, como membros do corpo de Cristo. Amém? Que vitória é essa? É vencer o pecado. Aleluia. Sujeitar-se a Deus, resistir o diabo e ele fugir. Aleluia. Nos enchermos de Deus, da sua palavra, do Espírito Santo, para não obedecermos à carne. Aleluia. Glória a Jesus. Então, queridos, somos vencedores do mundo. Agora, como nós nos tornamos novas criaturas? Eu já falei aqui em algumas vezes, mas nós vamos falar fundamentados em um versículo da palavra de Deus. Eu quero que você abra comigo em Romanos 3, versículos 21 a 26. Aleluia. Glória a Jesus. Vamos ter misericórdia até você achar. Aleluia. Romanos, capítulo 3, versículo 21 a 26. Como nos tornamos novas criaturas? Diz assim: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados, ou seja, nós somos declarados justos. Diante de Deus, você é declarado justo, mediante a sua fé em Jesus Cristo. Aleluia. Então você vai glorificar muito ao Senhor ao participar dessa ceia, porque foi por causa da morte e da ressurreição dele, queridos, que nós estamos aqui nessa noite. Fomos declarados justos, gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Isso significa, pastor, eu não tenho que fazer nada não? Eu não tenho que subir uma escadaria de joelho todo ano para pagar uma promessa? Eu te digo, não. Pastora, mas eu não tenho que fazer boas obras para que Deus me receba? Eu te digo, não. Pastora, mas eu não tenho que morrer para vir de novo, para eu me purificar, para ser aceito por Deus? A palavra de Deus diz que não. Porque nós somos justificados por Ele. Então, e aqui diz, na Bíblia que você está aí nas mãos, diz que foi gratuitamente. Foi gratuitamente. Então, isso significa que nem eu, nem você, não precisamos pagar preço para sermos recebidos diante de Deus, porque esse preço já foi pago por Jesus Cristo. Pastora, mas qual é o preço então? Que muitas vezes a gente ouve falar, tem um preço, tem um preço. O preço da renúncia. Porque, irmãos, quem andava aí nas baladas, na cachaça, no pecado, tem que renunciar. Isso é um preço. Agora, para quem ama Jesus de verdade, está com o coração nele, não quer nem saber dessas coisas. E não precisa ninguém dizer o que é errado, o que é certo. Porque o Espírito de Deus habita em mim e em você. Aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia! Aleluia! Então vamos continuar aqui. Aleluia! Pela redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem
Em quê? Em Jesus. Nós fomos uma vez fazer um ato profético em um lugar, irmãos, com uns apóstolos lá de São Paulo. Interessante, lá no centro de Brasília. E aí nós vimos várias pessoas, funcionários, e chegando lá, 3 horas da tarde, chega no lugar, tira o sapato, entra em um local onde tem um cristal e a pessoa começa lá, andando de um lado para o outro, para ser curado, para energizar, para receber poder, para tirar as tristezas, para buscar força para um casamento. Tem facilidade de acreditar numa bobagem dessa. Está entendendo, irmãos? E não acredita no que a Bíblia diz. Porque, irmãos, sinceramente, eu costumo dizer que o diabo, ele quer menosprezar o ser humano. Ele quer menosprezar o ser humano. Porque uma pessoa que se amarra toda com cristais para energizar, irmãos, é o diabo menosprezando. Porque a Bíblia diz que Deus é Espírito. É Espírito, Deus é Espírito. Eu não preciso de tocar em nada. O que Deus deixou na sua palavra para nós fazermos, é o que nós estamos fazendo e fizemos hoje. É batizar as ordenanças, celebrar a ceia do Senhor. Aleluia! Então são coisas que as pessoas fazem e têm facilidade de acreditar. E não acreditam na palavra de Deus, que é a boca de Deus falando com o homem. Pastora, mas como é que você vai me garantir isso? Olha, eu posso chupar uma mexerica ou uma laranja e te dizer, olha, essa mexerica, ela tem um pouco de doce e tal. E te dizer, você vai até imaginar como é, mas enquanto você não tiver a sua experiência, você não vai saber. Assim é Deus, nós precisamos experimentar o poder de Deus pela sua palavra, para reconhecermos que Ele é Deus. E esse Deus, aleluia, Ele disse que Ele é Deus e vela por cumprir a sua palavra. Aleluia! E esse Deus disse que vai passar o céu e a terra, mas a sua palavra não vai passar. Aleluia, não vai passar. Não vai passar, aleluia. Pode tu crer ou não que a palavra vai permanecer. Aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Então, queridos, nós recebemos esta salvação, nos tornamos nova criatura em Cristo Jesus pela fé. Aleluia. E por quê? Porque existe uma graça de Deus sobre as nossas vidas. É uma graça. É uma graça. Jesus disse, não fostes vós que me escolheste, mas eu vos escolhi. Aleluia. Na fundação dos séculos, Deus escolheu o ser humano, aleluia, para se tornar participante da família de Deus. Aleluia. E ele disse que todo aquele que nele crê será salvo. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Versículo 24 diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Eu quero te falar um pouquinho sobre essa palavra. Redimidos, no grego, é a palavra exagorado, que significa comprado em tal forma que não pode voltar. Livramento de uma condição anterior. Nós tínhamos uma condição de pecadores caídos, lembra? Perdemos a nossa comunhão com Deus, perdemos a nossa autoridade, perdemos o nosso lugar de morada, o Éden. E Jesus nos redimiu, nos trouxe, nos comprou para a condição anterior. Portanto, agora nós podemos reinar em Cristo Jesus, aleluia, podemos desfrutar de uma comunhão com o Senhor e temos um lugar. E o lugar do crente está em Efésios.
está assentado juntamente com Cristo nas regiões celestiais. Glória, 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 glória. Amém? A palavra redenção, ela é tirada o EX e fica só agorado, que significa ir ao mercado e comprar mediante pagamento. Comprar de volta, reaver. Tudo isso significa redenção, que foi o que Jesus fez por nós. Nós lemos aqui no texto que, pela graça de Deus, nós somos justificados mediante a redenção. Então ele nos comprou de volta, nos livrou dos males, significa livrar do cativeiro, através de um pagamento, livrar das consequências do pecado, devolver à humanidade o lugar e a posição que compartilhou com Deus na terra antes do pecado entrar. É mais do que perdão de pecados, é mudança de natureza. Aleluia. E quem é o Redentor? É aquele que satisfaz as exigências. Amém? Jesus, ele satisfez todas as exigências para nos comprar para Deus. Aleluia. E para abrir o livro, como foi lido aqui, e desatar os seus selos. Lá em Levítico nós encontramos quais são as qualidades de um Redentor. Capítulo 25, versículo 47, nós já estamos aqui caminhando para o final da mensagem. Diz assim: quando o estrangeiro ou peregrino que está contigo se tornar rico, e teu irmão junto dele empobrecer e vender-se ao estrangeiro, ou seja, quando alguém se tornar escravo, ou peregrino que está contigo, ou alguém da família do estrangeiro, depois de haver se vendido, haverá ainda o resgate para ele. Então o homem pecou, mas Deus tinha um plano para nos resgatar. Um de seus irmãos poderá resgatá-lo. Seu tio ou primo resgatará, ou um dos seus parentes da sua família. Ou seja, o resgatador precisava ser alguém da família. Sabe quem nos resgatou, irmãos? Jesus, o nosso irmão. Só um irmão que poderia resgatar. E 1 Pedro diz: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata, ouro, que foste resgatados da vossa vã maneira de viver, por tradição que recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo. Ele pagou o preço exigido, ele preenche todas as condições, porque o resgatador tinha que comprar de volta. Ele tinha que ser parente. Jesus é o nosso irmão. Ele disse lá em Mateus 28:10, então lhe disse Jesus: não temais, ide dizer aos meus irmãos que vão para a Galileia e ali me verão. Ele mesmo disse que nós somos seus irmãos. Ele pagou o preço exigido. Outra coisa, ele precisava estar disposto a pagar. E Jesus estava disposto a pagar esse preço, como de fato ele pagou. Mateus 20:28 diz: assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Que muitos? Os que creem, porque nem todo mundo quer. Então ele deu a sua vida. Amém? Então, queridos, essa redenção, ela tem dois aspectos. O primeiro aspecto é o aspecto legal, que significa a substituição, tomar o lugar de outro. Ele tomou o nosso lugar, porque em Êxodo diz que vida será dada por vida. Então ele deu a sua vida por nossa vida. Amém? Romanos 4:25 diz: o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitado para a nossa justificação. Aleluia? Então ele preencheu todos os requisitos necessários para nos redimir, para nos comprar de volta para Deus. Quero que você abra comigo em João 1:29. Aleluia, Jesus. Bendito seja o nome do Cordeiro. Nós te glorificamos, Senhor, porque somos novas criaturas. João Batista testemunhou do Senhor Jesus quando disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
Aleluia. Então esse aspecto legal foi completamente cumprido por Jesus Cristo. Irmãos, numa ceia nós refletimos, e a Bíblia manda que nós estejamos nos examinando, a fim de participarmos do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Muitas vezes vem à nossa memória as lembranças, pecados não confessados, coisas que ainda não conseguimos nos libertar. Mas eu quero te dizer, Lutero, ele deixou escrito que quando Satanás chegava diante dele para o acusar das suas falhas, dos seus pecados, da sua condição, pensando Satanás que iria deixar Lutero cabisbaixo, triste, ele se alegrava. Olha que interessante, o diabo chegava e dizia, você mentiu, você fez isso, você fez aquilo. E ele deixou registrado isso. Ele se alegrava porque ele mostrava para Satanás um texto de Isaías 53. Eu quero que você abra esse texto. Isaías 53. Aleluia. Quem sabe você precisa dessas palavras hoje para responder para Satanás. Então, ele dizia que ele não se aterrorizava, mas ele consolava a sua vida com o que está escrito aqui em Isaías 53. Ele dizia para o diabo, olha, todos nós, desde Adão, todos, andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Aleluia! Então todos os nossos pecados, Jesus tomou sobre si. E por isso nós temos livre acesso ao Pai. Aleluia! Então, queridos, o primeiro aspecto é o aspecto legal. Jesus nos substituiu. E o segundo aspecto é o aspecto da identificação. Eu preciso me identificar com essa salvação que me foi dada, porque eu posso não usufruir dos benefícios que eu já tenho. Entende? Eu posso ter uma herança, tenho um testamento que fala da minha herança, mas eu não tomo posse. Uma vez eu vi um professor falando sobre um pai que o filho foi estudar em uma outra cidade. Ele foi fazer o seu curso superior e o pai pegou uma Bíblia, entregou para ele e falou assim, meu filho, aqui está toda a resposta que você precisa para a sua vida. Tudo que você precisa está aqui. E esse rapaz pegou essa Bíblia e guardou. E começou então a passar necessidades. E ele ligava para o pai e o pai dizia assim, olha, tudo que você precisa está na Bíblia. E ele fez aquele curso com muita dificuldade. E quando ele terminou o curso, um dia ele resolveu abrir a Bíblia. E dentro da Bíblia tinha um cheque, uma fortuna. Ele tinha aquele dinheiro? Tinha. Ele tinha. Mas ele usufruiu daquele dinheiro? Não. Por quê? Primeiro porque ele não tinha conhecimento, ele não obedeceu à voz do pai que tinha dito para ele que o que ele precisasse estaria dentro daquela palavra. Então, irmãos, muitas vezes nós somos assim. O Senhor já nos libertou, já nos resgatou, já nos entregou tudo. Agora, nós precisamos realmente nos beneficiar, fazer uso daquilo que o Senhor já nos deu. Cura é direito nosso, libertação é direito nosso, provisão é direito nosso. Herança que pertence à família de Deus. Amém? E nós já vimos aqui que nova criatura faz parte da família de Deus. Então o que eu sou hoje em Cristo Jesus? Não sou pecador, mas sou filha. Glória! Romanos 8,16 diz, o Espírito mesmo testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então você é filho de Deus, amém? Pecador é o que vive na prática do pecado.
pecado na nossa vida é um deslize. Amém? Nós somos filhos de Deus. Não somos abandonados, mas somos herdeiros. Romanos 8:17. E se filhos, também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Amém? Não somos injustos, mas justos. É o que a palavra de Deus diz ao nosso respeito. Romanos 1:17. Porque no Evangelho é revelada de fé em fé a justiça de Deus. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Então você é justo. Aleluia. Não é doente, mas é sarado. 1 Pedro 2:24. Levando ele mesmo os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas pisaduras fomos. Já foi sarado? Então toma posse da sua cura. Em nome de Cristo Jesus. Amém, queridos? Não vivemos em falta, mas supridos. Filipenses 4:19. Meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as riquezas da glória em Cristo Jesus. Aleluia. Então, queridos, essas são algumas das realidades da nova criatura. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. E como filhos de Deus, vamos viver à altura daquilo que o Senhor já realizou para nós. Amém, queridos? Viver de uma maneira digna, de uma maneira que honra o nosso Pai, de uma maneira que não envergonhe o Evangelho, de uma maneira que o que tem que ser trabalhado em nossa alma possa ser trabalhado dia após dia, mediante a nossa liberdade que damos ao Espírito Santo para trabalhar em nós. Amém? Mediante a nossa renúncia diária. Amém, queridos? Então, é nessa fé no Filho de Deus e nessa palavra que limpa o nosso coração que nós vamos participar da ceia. Amém? Glória a Deus. Mais conscientes. Deus nos trouxe essa palavra nessa noite para que nós estejamos conscientes e seguros daquilo que nós somos nele, como igreja. Amém? Para que nós possamos abrir a palavra e pegar o cheque que é nosso. Aleluia! Ao portador.